Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, como é bom estarmos unidos em nome de Jesus Cristo, continuando os nossos exercícios quaresmais. Já estamos na quinta semana da Quaresma e nesta quinta semana também nós celebramos as dores de Nossa Senhora. Somos chamados pelo Senhor a nos comprometermos mais uma vez no discipulado cristão, seguindo seus passos e abraçando as cruzes do nosso dia a dia. Que a semente viva da Palavra de Deus encontre em cada um de nós um terreno fértil, disposto a produzir os frutos que o Senhor tanto anseia para seus filhos e filhas. Se o grão de trigo que cai na terra não morre, fica na solidão, mas se morre, produz muito fruto. Evangelho de São João, capítulo 12, versículo 24. O evangelho deste domingo é tirado do evangelista João e justamente esse versículo é o tema central da liturgia. E é sobre esse versículo que nós estaremos então fazendo a nossa reflexão desta quinta semana em nosso retiro popular espiritual. Vamos iniciar a nossa oração acompanhando e quem souber cante o mantra: o nosso olhar se dirige a Jesus, o nosso olhar se mantém no Senhor. O nosso olhar se dirige a Jesus. O nosso olhar se mantém no Senhor. O nosso olhar se dirige a Jesus. O nosso olhar se mantém no Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, todo cristão é um sinal vivo da presença do Reino de Deus, quando é capaz de fazer acontecer no mundo a paz por meio de um autêntico diálogo. Aliás, lembrando a campanha da fraternidade deste ano, ela traz como tema o diálogo e fraternidade, compromisso de amor. E nós só anunciamos o reino de Deus, anunciando a paz e promovendo o diálogo entre nós. Como sabemos, o diálogo entre os seres humanos é um reflexo do diálogo de Deus conosco. É um reflexo também do diálogo perfeito que existe na Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus chegou mesmo a dizer: eu e o Pai somos um. Cristo é a nossa paz. O lema da campanha da fraternidade vem confirmar esta verdade para nós. E queridos irmãos e irmãs, isso tudo só pode ser firmado porque existe uma verdadeira paz entre os seres humanos e Deus. Paz esta alcançada e selada por Cristo. Eu sou a paz. Na sua entrega total, na morte de cruz, esta paz, portanto, é confirmada. Não existe mais separação entre o Criador e as criaturas, pois o homem-Deus, Jesus, doando-se por amor, uniu tudo aquilo que estava desunido, ligou o que estava desligado. Deste modo, queridos irmãos e irmãs, também nós, que estávamos um dia longe de Deus, estamos hoje intimamente unidos a Ele, naquela mesma confiança de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a vida
e nem mesmo a morte. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Meus irmãos e irmãs, também já tivemos a oportunidade de refletir que a essência íntima do amor é a doação. Aquele que diz que ama, ele só faz a experiência do amor na generosidade da entrega, na generosidade da doação. Por isso Jesus é o amor perfeito. Ele se doa inteiramente à missão que o Pai lhe confiou, a missão de nos redimir, de nos salvar. Somente nesta lógica do amor, doação, é possível, então, a gente contemplar o mistério de Cristo que entrega a sua vida por cada um de nós. Essa é a lógica da semente. Por isso o Evangelho de João, se a semente não morrer, ela vai continuar simplesmente uma semente. E é claro, para que a semente germine, ela precisa de condições. Se eu coloco uma semente sobre o mármore, ela vai continuar ali semente. Mas se eu coloco a semente numa terra preparada, adubada, e vou regando esta semente, o que vai acontecer? Ela vai morrer enquanto semente, mas em contrapartida dela vai surgir uma nova vida. Então, Jesus, com esta palavra, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele fica sozinho, somente uma semente. Mas se morre, ele produz muito fruto. O cristão é semente do reino de Deus no mundo. A doação de si mesmo gera, portanto, uma vida nova no seu próximo, no seu semelhante. Gera também a liberdade e gera também a salvação. Somos, com Jesus Cristo e em Jesus Cristo, responsáveis para o anúncio e testemunho do reino. Por isso, vamos fazer uma pequena oração. Reze comigo no seu interior, no seu coração. Senhor, que sejamos sementes fecundas e que possamos morrer em uma terra boa para produzir frutos de salvação e de paz. Que nossa vida não seja estéril, mas possa servir para que novas vidas sejam restauradas pelo Espírito de Deus e assim sejam sinais proféticos na sociedade. Que o nosso diálogo convosco nos ensine também a dialogar com os nossos irmãos e irmãs. Historinhas de criança também nos ajudam a refletir, para que aprofundemos nessa questão da semente, nessa pequena parábola contada por Jesus. Vamos então assistir ao vídeo que vai ser colocado na tela para que você possa refletir sobre esse tema de hoje. Episódio de hoje, o casulo e a borboleta. Era uma vez um dia nublado. Oi, qual o seu nome?
Clarice. Você está triste, Clarice? Estou. Meu porquinho da Índia morreu. Isso é mesmo triste. Eu achei que ele tinha sumido, sabe? Ai, minha mãe disse que ele foi viajar. O senhor já viu porquinho da Índia viajar? Ele nem sabia, saía da gaiola. Aí eu perguntei assim: mãe, o meu porquinho morreu? E ela? Ela estava triste e disse que ele morreu. Por que não disse antes? A morte é segredo? Não, mas na cabeça dos adultos, a morte é uma barata voadora na hora do lanche. Bzzz. Por que assim? Quando eles eram crianças, os outros adultos não falaram da morte pra eles. Que coisa! Criança não entende o que não se explica, mas os adultos só entendem que eles conseguem explicar. Quando eles não entendem uma coisa, acham que ninguém mais pode entender. Minha mãe disse que meu porquinho foi pro céu. É o que você acha? Não sei, o céu é tão longe. Eu queria que ele estivesse mais perto. O que acontece quando as coisas morrem? Elas viram esperança. Como assim? Olha aquela lagarta no galho, Clarice. Ela está velhinha, cansada, e agora vai pro casulo. O casulo é a morte da lagarta? Isso eu não sei, e a lagarta também não. A lagarta não sabe nada, só sabe que é lagarta. Mas onde a lagarta termina, começa a borboleta. Então a borboleta é a esperança da lagarta? Nossa, Clarice, como você é esperta. Olha, eu tenho que contar pra minha mãe que o meu porquinho virou esperança. Muito obrigada, moço. Tchau, querida. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São João, capítulo 12, versículos de 20 a 33. Havia alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e disseram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe conversou com André e os dois foram falar com Jesus. Jesus respondeu-lhes: Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, fica só. Mas se morre, produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, vai perdê-la. Mas quem não faz conta de sua vida neste mundo, há de guardá-la para a vida eterna. Se alguém quer me servir, siga-me, e onde eu estiver, estará também aquele que me serve. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Minha alma está perturbada. E que direi? Pai, livra-me desta hora? Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Veio então uma voz do céu: Eu já o glorifiquei e o glorificarei de novo. A multidão que ali estava e ouviu, dizia que tinha sido um trovão. Outros afirmavam: Foi um anjo que falou com ele. Jesus respondeu: Esta voz que ouvistes não foi por causa de mim, mas por vossa causa. É agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso, e quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele falava assim para indicar de que morte iria morrer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Vamos então fazer uma reflexão e um questionamento a partir desta palavra que acabamos de proclamar. Jesus é quem nos diz: se alguém quer me servir, siga-me, e onde eu estiver, estará também aquele que me serve. Seguir Jesus é buscar constantemente estar na presença dele e levar essa mesma presença a todas as pessoas, transformando a realidade com o jeito cristão de pensar e de agir. Será que estamos sendo presença do Senhor na vida de nossos irmãos, na vida de nossas irmãs, na vida da nossa família? Será que os sentimentos e atitudes de Cristo estão sendo manifestados através dos nossos sentimentos e das nossas atitudes? O grão de trigo é, antes de tudo, o próprio Jesus. Como um grão de trigo, ele caiu em terra em sua paixão e morte. Reapareceu e deu fruto em sua ressurreição. O muito fruto que ele deu é a igreja, que nasceu de sua morte, seu corpo místico. E aí a gente se pergunta: será que eu, como seguidor de Jesus Cristo, estou me doando por inteiro, sendo presença viva da igreja, assim como Cristo se doou na sua Páscoa? Estamos vivendo um momento tão especial. Às vezes, nós questionamos até quando os templos, as igrejas vão permanecer fechadas. Quero dizer para todos: olha, o templo, a construção de pedra, é o lugar onde nós cristãos nos reunimos para prestar o nosso culto de louvor a Deus, de ação de graças. Mas a verdadeira igreja somos nós. Somos templos do Espírito Santo, somos casa de Deus. Estamos vivendo um tempo com mais intensidade, onde a expressão igreja doméstica está em alta. Mas mais que a igreja doméstica, é preciso que nós tomemos consciência de que nós somos a igreja viva de Jesus Cristo. Então, por isso, a necessidade de que nossas palavras, nossas atitudes, nosso comportamento sejam eles pautados no comportamento, nas atitudes de Jesus Cristo. O Padre Zezinho, naquela música tão bonita, ele nos ensina a amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu. E então, será que nós estamos conseguindo fazer esse caminho de discípulos e discípulas de Jesus, seguindo de fato as suas pegadas? A conversão nos provoca a pensarmos e repensarmos cotidianamente nossa forma de estar no mundo. Ela nos pergunta sobre como nos envolvemos com as transformações sociais, econômicas, culturais, espirituais, ecológicas, individuais, coletivas, a fim de que sejamos cada vez mais coerentes com os ensinamentos de Jesus no Evangelho. Não é tão difícil para nós voltarmos na história e nós vamos nos deparar com comportamentos, atitudes tão diferentes das nossas atitudes e comportamentos de hoje. Nós vamos ver que antigamente, vejam, para que o terreno se recuperasse, o
que nós fazíamos? Lançávamos fogo na terra. Hoje, colocar fogo na terra é crime. Tem outros meios para que nós possamos fazer com que a terra seja restaurada. Então, esse é um exemplo, mas e tantos outros em toda a esfera da vida do ser humano. Então, hoje, nós não podemos estar apegados e agarrados ao passado. O passado, insisto em dizer, ele é importante e continua sendo de grande valor, mas nós temos que saber fazer a leitura de que os dias de hoje, eles, em razão da modernidade, nós temos que aprender a conviver com essa modernidade sem nos perder no orgulho, na autossuficiência, mas fazendo acontecer sempre o amor e o respeito entre nós. Então isso é que é importante e é o que eu quero levar até você. Nossa conversão, aí a gente se pergunta, tem sido uma verdadeira mudança de vida? Como um grão que morre para dar muitos frutos? Ou tem sido apenas uma coisa superficial, sem comprometimento, sem disposição para esta mudança? E então, queridos irmãos e irmãs, hoje nós aprendemos mais uma lição de vida, que é preciso morrer para viver. É preciso morrer para viver. Morte ao nosso orgulho, morte à nossa autossuficiência, morte à nossa vaidade, morte aos nossos caprichos. É preciso fazer ressurgir em nós coisas novas, para ser para os outros oportunidade de vida nova. Morrer é preciso. Estamos acostumados a ligar a palavra morte apenas à ausência de vida. E isso é um erro. Existem outros tipos de morte e precisamos morrer a cada dia. A morte nada mais é que uma passagem, uma transformação. Não existe planta sem a morte da semente. Não existe embrião sem a morte do óvulo e do espermatozoide. Não existe borboleta sem a morte da lagarta. A morte nada mais é que o ponto de partida para o início de algo novo. A fronteira entre o passado e o futuro. Enfim, todo o processo de evolução exige que matemos o nosso eu passado inferior. Quer ser alguém melhor e evoluído? Então, precisa matar em você o egocentrismo, o egoísmo, para que nasça o ser que você deseja ser. Pense nisso e morra, mas não se esqueça de nascer melhor ainda. O valor não está no tempo que as coisas duram, mas na intensidade com que acontecem. Por isso, existem coisas inexplicáveis, momentos inesquecíveis, pessoas incomparáveis. Este poema, rezando o que ouvimos e meditamos, Morrer é Preciso, é uma adaptação de Fernando Pessoa. Então vale a pena, reflita sobre esse poema. Quando ele diz, quer ser alguém melhor e evoluído? Então precisa matar em você aquilo que é destruição. E só você sabe o que te destrói. A sua raiva, o seu ódio,
a sua angústia, a sua aflição, o seu mau humor, a sua negação do perdão. Olha, fantástico essa adaptação. Linda, linda, linda. Por isso, pense, morra, mas não se esqueça de nascer melhor ainda para a vida, para que você seja uma pessoa realmente feliz, realizada, trilhando o caminho de Jesus. Se o grão de trigo não morrer, caindo em terra fica só, mas se morrer dentro da terra, dará frutos abundantes. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes e não deixastes rir de mim meus inimigos. Senhor, clamei por vós pedindo ajuda, e vós, meu Deus, me devolvestes a saúde. E agora então, queridos irmãos e irmãs, é hora da nossa tabelinha. Vamos ver o que o nosso retiro sugere para esta semana. Lembrando sempre que as leituras são as leituras litúrgicas do dia e as atividades, aquelas que você puder realizar, que você as cumpra. Mas se você achar difícil e for impossível em razão da sua condição, não tem problema. Mude, faça uma outra atividade. O importante é que você realize esta atividade pensando em Jesus e amando sempre o seu próximo. E assim então nós chegamos ao final do nosso 5º dia de reflexão para o Retiro Espiritual Popular deste ano de 2021. Lembrando sempre que o nosso retiro, a nossa reflexão é baseada na campanha da Fraternidade 2021. Encerramos então o nosso encontro de hoje. Convido você a cantar o hino da campanha da Fraternidade. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, por intercessão de Nossa Senhora das Dores, desça sobre cada um de nós, sobre a sua família, sobre a nossa cidade, sobre a nossa paróquia, sobre a nossa igreja e permaneça para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser.